e tem muita gente interessada em saber como blindar o seu patrimônio, e eu tenho certeza que o Dr. Raul é um dos especialistas nisso no Brasil, para tocar esse assunto, Dr. Raul, sobre segurança jurídica. O médico hoje ele está muito preocupado com a segurança do paciente, a enfermagem também, as equipes multi, e eu acho que está na hora da gente conversar sobre segurança jurídica. Então, eu passo a palavra para você, Raul. Perfeito, doutor Chega. A imagem a qual o senhor se reportou, ela é muito emblemática, né? E até discuti com alguns diretores essa imagem hoje. Até se tiver que puder colocá-lo depois, é interessante, viu, doutor Chega? Então, uma lâmina de gilete, uma lesma sobre a lâmina de gilete. E as frases em inglês, eu não pode avançar, não pode recuar e não pode permanecer assim muito tempo. Se ficar parado também, o peso da lesma acaba cortando pelo meio. Se avançar, corta, se recuar, corta. E qual é a atitude? Eu dizia para o professor Ramalho, que está nos assistindo aqui, a única atitude, se vai cortar de qualquer jeito, é melhor avançar. O que vai cortar vai sofrer o corte, vai sofrer a lesão de qualquer forma. Então, o melhor realmente é avançar. O senhor falou que há preocupação em ganhar dinheiro, acumular dinheiro, ganhar riquezas, acumular riquezas, mas se não fechar o dreno, se deixar a torneira aberta, e essa imagem também é emblemática, o esforço vai ser muito maior. Você vai trabalhar mais, vai viver menos, vai ter menos qualidade de vida e vai acabar acumulando menos riquezas, menos prazeres, aproveitar menos a vida, porque muita coisa vai pelo dreno. E a questão da segurança jurídica. Você tocou que é importante a segurança do paciente, segurança jurídica também. E uma coisa está atrelada à outra. Quando se preocupa com a segurança do paciente, está preocupado também com a segurança do médico, porque uma coisa reflete na outra. E essa insegurança jurídica que nós vivemos hoje, o último estudo que nós temos do CNJ, de agosto do ano passado, onde havia naquela época 2.238.000 processos questionando o direito da saúde. Processo contra plano de saúde questionando procedimentos não cobertos, processo contra o município, contra o SUS, contra o Estado, pleiteando uma vaga na UTI, pleiteando a aquisição de um medicamento de alto custo que importasse documento que não faz parte do rol, e processos contra médicos, não é só profissionais de saúde, especificamente médicos, questionando indenizações por algum dano corporal, algum insucesso em uma cirurgia, em alguma terapêutica. Esses processos contra médicos eram, na época, 107.000 processos. E naquela época, isso representava 22% dos médicos atuando no Brasil. Ou seja, em cada 5 médicos, um, pelo menos, estava sendo processado em agosto do ano passado. Então, um patrimônio acumulado ao longo do tempo acaba sendo comprometido por um insucesso involuntário, por um insucesso, muitas vezes, para cuja ocorrência o médico não concorreu. Ele era um dos players no cenário, ele era um dos atores no palco, mas ele não concorreu. Um outro profissional nesse fronte, ou mesmo as condições orgânicas do paciente, condições anteriores, comorbidades do paciente, ou a própria atitude comportamental do paciente no pós-operatório imediato, comprometeu aquele resultado ou provocou um resultado adverso e o médico se vê sendo processado. Então, é muito importante que ele se cerque das medidas acautelatórias para evitar que aquilo venha a comprometer todo o patrimônio que ele conquistou com tanto sacrifício, com feriados, finais de semana, no plantão, para poder melhorar o seu patrimônio e compromete, às vezes, em um único processo. Então, doutor Chiga, começa com a questão informacional. O termo de consentimento esclarecido, objetividade nas informações, qualidade e não quantidade de informações que você passa para o paciente. Esclarecer o paciente de todas as possíveis consequências que ele vai ter naquele tratamento, naquela terapêutica que ele escolheu. Quem escolheu foi o paciente, após você apresentar para ele todas as possibilidades terapêuticas, conservadores ou menos conservadoras, com suas vantagens, desvantagens, riscos e consequências. O paciente escolhe
e ele declara isso ou num termo de consentimento, ou até mesmo, eu prefiro, em um contrato, onde ele diz que ele foi esclarecido e ele escolheu, depois da orientação, a se sujeitar àquele tratamento. Comece com isso, com a informação.